Olá, queridos, um feliz sábado a todos. Que Deus abençoe cada um que está assistindo aqui conosco o vídeo. Semana passada não deu tempo de gravar a meditação por conta da correria do serviço, né? E outras coisas mais pessoais. Mas hoje eu queria gravar um vídeo especial e para podermos estudar a Bíblia juntos, para trazer sobre os corações aqui a meditação e o que Deus realmente quer falar aos nossos corações, né? Esse é nosso desejo, tá? De sempre exaltar e louvar o Senhor aqui, através do Facebook, através da nossa amizade, através do estudo da Palavra de Deus. Hoje eu trouxe um tema bem assim, cabicioso, né? Será que nós devemos guardar um dia? Será que não devemos guardar um dia? Qual dia nós devemos guardar, tá? Então eu trouxe 7 princípios bíblicos aqui, para que possamos meditar, né, e aprender junto da palavra de Deus, né, porque como a gente já veio falando, a Bíblia é a nossa única regra de fé, né, a gente sempre segue aquele princípio bíblico, diz, assim diz o Senhor. Então quando o Senhor diz, né, nós que cremos em Deus, cremos em Jesus, no Espírito Santo, na Trindade, nós temos que procurar sempre nos aperfeiçoar, poder nos levar nossos corações perto de Deus, para que possamos aprender mais e nos achegar perto dele. Esse é o ideal, né, para que possamos estudar a Bíblia e também nos preparar para as mansões celestiais, para a nova terra, novos céus, para a volta de Jesus. E hoje eu queria trazer para vocês se nós devemos guardar algum dia, se esse dia que nós devemos guardar ele foi abolido, se nós devemos guardar o sábado ou o domingo, como muitos por aí falam, né? E hoje eu trouxe 7 princípios bíblicos aqui que a gente vai meditar juntos para que possamos aprender mais. Então, quando nós vamos para a Bíblia, as dúvidas começam a ser reveladas, começam a ser claramente explicadas ali. Esse é o nosso intuito aqui no canal, aqui no Facebook, para que possamos estudar a Bíblia juntos, tá bom? Vamos ler o primeiro texto, que está lá em Gênesis. Abra sua Bíblia aí onde você estiver, se você estiver na sua casa, se você tiver a Bíblia no seu smartphone, o ideal é que você acompanhe na Palavra de Deus o que nós vamos estudar aqui hoje. Porque a Bíblia, igual eu falei, a Bíblia é a nossa única regra de fé, beleza? Então, pegue sua Bíblia, coloque ela aí pertinho de você para que possamos estudar e você vai acompanhando na Bíblia a nossa meditação aqui. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Fala assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então, olha só que princípio bíblico muito importante, tá? Quando a gente vai aqui para a criação, para o livro de Gênesis, a gente vê aqui que aqui não existia nenhuma denominação religiosa, tá? Não existia batista, assembleianos, presbiterianos, adventistas, católicos, tá? Então, assim, aqui, quando Deus ele institui o sábado, Adão e Eva ali representava toda a totalidade do ser humano, como homem e mulher. Então, o primeiro princípio bíblico é que o sábado ele foi dado na criação. Ele não foi dado para os judeus e ele também não foi dado lá para Moisés, né? Ele foi dado ali na criação do mundo. Ali nos 10 mandamentos, Deus só relembrou, lembra-te do dia de sábado. Então, o primeiro princípio bíblico que a gente viu aqui é que o sábado ele foi dado para o ser humano. Ali Adão e Eva representava o homem e a mulher, tá? Então esse é o primeiro princípio bíblico para que nós guardamos o sábado. O segundo está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18. É um pouquinho para frente aí de Gênesis, Êxodo, capítulo 31, verso 18. Vamos lá. Tá com a sua Bíblia aberta aí? Na minha Bíblia fala assim, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras
escritas pelo próprio dedo de Deus, pelo dedo de Deus. Então, amigos, é o seguinte, o segundo motivo para que nós guardemos o sábado é que tem uma parte da Bíblia que ela não foi inspirada, ela foi escrita com o próprio dedo de Deus. Então, ali os 10 mandamentos, inclusive o sábado, ele foi escrito com o próprio dedo de Deus, tá? Então, quando você vê Deus entregando ali para Moisés as tábuas de pedra, ele só deu aquela missão para Moisés, né? Ele só lembrou o povo aquilo que ele já tinha criado desde a criação. Sempre existiu regras, né? Até porque Deus é um Deus organizado. Então, o segundo princípio bíblico para que nós guardemos o sábado é que ele foi escrito com o próprio dedo do Senhor. Não se esqueça disso, tá? O terceiro motivo, vamos ler lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Abre sua Bíblia lá, tá no mesmo livro aí, um pouquinho para trás. Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, tá? Aqui, do versículo 1 ao versículo 17, fala dos 10 mandamentos de Deus. Depois, se você quiser ler em casa, eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas vamos ler juntos aqui. Tá assim, ó, na minha Bíblia. Lembre-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que nele há. E no 7º dia descansou. Por isso o sábado, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só. Quando você guarda o sábado, o terceiro motivo para que você guarde o sábado é que você reconhece o Senhor Jesus como criador e mantenedor das suas vidas, tá? Então, porque ali você vê que Deus, ele criou, né? Ele descansou e abençoou. E olha só que importante, você recebe 3 bênçãos nesse dia especial. Então, assim, quando você guarda o sábado, o terceiro princípio bíblico, né, que a gente está estudando aqui para a guarda do sábado, é que você reconhece o sábado, você reconhece Jesus como seu criador, olha só, como seu Senhor, né? Então, esse é o terceiro princípio bíblico e motivo por qual a gente guarda o sábado. O quarto que eu queria estudar com vocês, tá lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos abrir nossas Bíblias lá, tá lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 17. Abra sua Bíblia lá, para que a gente possa meditar juntos, tá bom? Vocês estão acompanhando aí, né? O essencial é que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, tá? O que a gente está conversando aqui, o que a gente está estudando junto aqui. Lá fala assim, ó, o próprio Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha só. Então, o próprio Jesus, ele cumpriu a lei. A finalidade da lei é Cristo. E aqui ele dá um conselho muito bom para nós, né? Aqui ele fala assim que ele não veio abolir a lei nem os profetas. Quando ele fala da lei e os profetas aqui, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Todos aqueles profetas que foram inspirados por Deus, que escreveram, né, e foram usados por Deus para que hoje a Bíblia fosse escrita, que hoje a Bíblia chegasse até nós. Então ele fala assim, ó, não penseis que vim revogar ou abolir a lei, eu vim cumprir. Então o próprio Jesus, ele cumpre a lei, né, ele guarda o sábado. Agora vamos ver especificamente aonde ele guardou o sábado. Está lá em Lucas, capítulo 4, verso 16, tá? Vamos lá abrir o livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Vamos abrir lá. Achei aqui. Então eu peço que vocês acompanhem aí na Bíblia. Fala assim na minha Bíblia, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então o costume de Jesus, dele adorar a Deus, era no sábado. Ele ia no sábado para a igreja,
né? Até porque aqui a gente não encontra na Bíblia a palavra domingo, né? A palavra segunda-feira, terça-feira, a gente não vê isso na Bíblia. Domingo significa dia de sol, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho depois, em outros vídeos, o porquê existe o domingo na Bíblia, o porquê que alguns guardam o domingo e outros o sábado. Então você vê que Jesus, né, a gente já podia parar por aqui, porque Jesus ele foi o nosso maior exemplo e o nosso único caminho para a salvação. Então Jesus guardou o sábado de uma forma amorosa. O que acontece ali? Eu vejo muitas pessoas falando que o sábado foi abolido, que hoje não se deve mais guardar o sábado. Na verdade, Jesus, quando ele veio, ele mostrou qual é a forma correta de se guardar o sábado. Ele mostrou ali que o mandamento era um mandamento do amor. Ele foi dado lá atrás para Moisés após o povo ser liberto do Egito. Então você vê que a lei ela é uma lei da liberdade. Deus ele teve um cuidado conosco para que nós não pequemos mais, tá? Então assim, quando você encontra Cristo, você olha para Cristo, você vê que ele cumpriu a lei de uma forma amorosa. Então o sábado, a gente já podia até parar por aqui, porque Jesus guardou o sábado. Então ele é o nosso maior exemplo de salvação para a salvação, né? E o único caminho que nos leva a Deus, assim como ele diz lá em João, capítulo 14, verso 6, certo? Então, o quarto motivo para o qual nós guardamos o sábado é porque Jesus também guardou o sábado, ele é nosso maior exemplo. O quinto motivo qual a gente guarda o sábado está lá em Éfesos, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vou deixar bem explicado esse tema, porque para que a gente possa mergulhar nas Escrituras, aprender mais de Jesus e nos achegar perto dele, né? Igual a gente vem falando. Aqui em Éfesos, capítulo 2, versículo de 8 a 9, fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha só, então, nós não somos salvos por guardar a lei, a gente somos salvos porque nós aceitamos a graça e o sacrifício de Cristo. Coloca isso na sua cabeça, nós não guardamos os sábados para ser salvo. Mas tem uma coisa, quando eu guardo o sábado, quando eu me converto a Cristo, quando eu aceito o sacrifício dele, eu passo a guardar a lei dele, porque lembra, a lei dele é a lei da liberdade, a lei do amor. Então, como que eu amo a Cristo? Você só obedece quem você ama. Então você obedece a Cristo pelo seu amor. E o sábado, como eu falei lá em Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11... quando você guarda o sábado, é para o seu próprio benefício. Você recebe 3 bênçãos que Deus concedeu nesse dia. E eu queria colocar mais um texto que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos abrir lá, está um pouquinho antes de Apocalipse ali. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Tá? Fala assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, olha só, se eu aceito Cristo, eu vou continuar matando, eu vou continuar roubando, eu vou continuar fazendo as coisas que desagradam a Deus? Claro que não. Então, assim, quando você aceita Cristo, você guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, porque você já está salvo, você aceitou o sacrifício dele na cruz. Então, aí que você entende a lei e a graça. A lei e a graça, elas andam juntas, porque quando você guarda a lei, você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, tá? Você foi salvo pela graça dele e agora você obedece ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então o sábado ele não salva, mas vamos lá. Tem um recado muito importante também, que a gente vai ver lá em Isaías, em capítulo 66, versículo 22 a 23. O sexto motivo porque a gente guarda o sábado, tá? Então abre sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23, tá bom? 66, capítulo 22 e 23. Na minha Bíblia fala assim, ó. Porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor.
assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar o Senhor. Então, qual que é o sétimo motivo? O sexto motivo, desculpa, que a gente guarda o sábado. Por que a gente guarda o sábado? Porque a gente entende que aqui na terra a gente está nos preparando para o céu. Aqui a gente está moldando o nosso caráter, aqui a gente aceitou a Cristo, aqui a gente está praticando uma vida, tentando ser semelhante a lá como vai ser no céu. E lá no céu o texto fala assim que o dia de adoração, olha isso, vai ser o sábado. Daqui fala da nova terra, a nova Jerusalém, da cidade santa, da Canaã celestial. Então, eu guardo o sábado, o sexto princípio que eu guardo o sábado é porque no céu o dia de adoração também será o sábado, irmãos. Então, assim, que fique muito clara aqui a explicação. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, que vocês podem me chamar no inbox, mas eu queria deixar bem claro para vocês, tá bom? O sétimo motivo por qual nós guardamos o sábado está lá em Tiago capítulo 2, versículo de 10 a 13. Vamos lá em Tiago, está lá no Novo Testamento, tá bom? Tiago capítulo 2, versículo de 10 a 3. Vamos ver aqui. O sétimo motivo por qual a gente guarda o sábado. Já está colando um pouco aqui. Tiago capítulo 2, versículo de 10 a 13. Na minha Bíblia fala assim, ó: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de mal maneira e de mal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aqui, irmãos, olha só que importante. Por que é o sétimo motivo que a gente guarda o sábado? Primeiro, aqui Tiago coloca todos os mandamentos moralmente iguais. Aqui o Tiago ele não faz diferença de nenhum mandamento. Aqui ele coloca todos os 10 mandamentos como valores iguais. Aqui moralmente falando, a gente precisa de guardar todos, aceitar, observar todos os mandamentos, porque você aceitou a Cristo. Se você continuar adulterando, se você continuar matando, se você continuar mentindo, se você continuar traindo sua esposa, você também está pecando. Então, quando você observa os mandamentos de Deus, não que você deixa de ser pecador, você deixa de viver numa vida de pecado. Então, esse é o primeiro princípio que Tiago está falando aqui. E ele também coloca todos os mandamentos de Deus como igualdade moral. Então, se você peca em um e você guarda o outro, você continua vivendo numa vida de pecado, porque você tem que tratar todos com o mesmo valor moral. O segundo aqui é porque nós seremos julgados pela lei da liberdade, pelos 10 mandamentos. Lembra lá que em Efésios a gente foi salvo pela graça? Mas as boas obras nossas testificam a qual Deus a gente está servindo. Então aqui em Tiago a gente vê que as boas obras elas testificam o Deus que a gente serve, o caráter de Deus. Não adianta eu aceitar Jesus pela graça e continuar vivendo no pecado. Então a gente será julgado sim pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções. Certo, irmãos? Então a gente deixou aqui, vou fazer uma recapitulação. Hoje o vídeo ficou um pouquinho maior, né? Porque tinha mais comentários para fazer e é um assunto bem delicado que nós temos que estudar mesmo, né? E aprender mais de Deus. Então o primeiro motivo que eu guardo o sábado é porque ele foi dado para todo ser humano, tá? O segundo motivo que eu guardo o sábado é porque ele foi escrito com o próprio dedo de Deus. É a única parte na Bíblia que foi escrito com o próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. O terceiro, quando você guarda o sábado, é que você reconhece Jesus como Senhor, Salvador, Criador e mantenedor das suas vidas, tá? Então esse é o terceiro. O quarto é porque Jesus também guardou o sábado. Olha isso, eu já podia parar por aí, né? Se Jesus guardou o sábado, ele é nosso maior exemplo e caminho para a salvação, então nós devemos guardar o sábado também. O quinto, quando eu guardo o sábado, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, tá? Então quando você guarda o sábado, você passa a obedecer e aceitar o sacrifício dele na cruz.
O sexto motivo é porque na nova terra, nas mansões celestiais, na nova Jerusalém, nós também guardaremos o sábado como dia de adoração, tá? Dia especial de adoração, dia separado por Deus, igual esse aqui que a gente está vivendo. E o sétimo é porque Deus ele considera todos os mandamentos com o mesmo valor moral e nós também no juízo final seremos julgados pela lei da liberdade. Olha só que bênção, gente. Então hoje a gente pode aprender esses 7 princípios bíblicos, tá bom? Queridos, eu queria falar com vocês o seguinte. Aqui às vezes eu posso estar falando para alguém que nunca ouviu falar sobre esse assunto, para alguém que pode também estar guardando o domingo, para alguém que também não guarda nenhum dia, que já ouviu falar do assunto, mas ainda não tomou uma decisão, tá bom? Então assim, com muito amor mesmo e carinho, eu queria dizer a vocês que eu sei que todo mundo aqui tem o seu serviço, tem o seu trabalho, tem os seus compromissos, né, pessoais, que é difícil a gente tomar uma decisão para Deus. Mas lembre-se que eu vou ler mais 2 textos com vocês aqui para a gente fechar a nossa linha de raciocínio. O primeiro está lá em Atos, capítulo 17, verso 30. 2 motivos, tá? Que eu quero ler com você e para a gente podermos fechar essa linha de raciocínio. Que fala assim, ó. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Irmãos, aqui Jesus não está levando em conta o tempo que você teve lá atrás, que você às vezes não teve esse conhecimento bíblico, se aprofundou sobre a guarda do sábado, sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, sobre o que a gente vem estudando aqui no Facebook. Então ele te perdoa, só que a partir de hoje você deve no seu coração tomar uma decisão de separar esse dia para Deus, para você fazer coisas boas nesse dia, deixar de lado as suas atividades seculares, que Deus te deu 6 dias para você fazer todos os seus compromissos, realizar todos os seus compromissos, e no 7º dia encontrar com Ele, ir à igreja, fazer o bem, visitar hospitais, ajudar o seu próximo. Então o sábado é um dia feliz, é um dia de alegria para nós que guardamos o sábado. E lembra, ele tem 3 bênçãos, tá? E eu queria ler também com você no livro de Atos aqui, capítulo 5, verso 29, que é o seguinte. Se você está em dúvida, se você às vezes frequenta uma outra denominação, lembra que, como eu falei aqui, Deus ele não tem uma placa de igreja aqui na terra, ele não se identifica com uma placa de igreja. Ele se identifica com as pessoas sinceras que se posicionam ao lado dele. E aqui ele faz um chamado para nós, ó. Em Atos capítulo 5, versículo 29, fala assim, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, eu queria deixar com vocês o seguinte, esse apelo aos seus corações. Eu sei que todos nós temos dificuldades, que todos nós temos essa vida corrida, cheia de compromisso, sabe? Mas Deus, ele está te chamando a observar esse dia tão especial que ele deixou para nós, tá? Esse dia que ele quer encontrar com você, como diz aqui na Bíblia, que é a vontade dele, não é o domingo, não é a segunda-feira, não é a terça-feira, não é a quarta-feira, é o sábado do Senhor. Então eu queria, com muito carinho, fazer esse apelo para você, irmão que às vezes é cristão, meu irmão em Cristo, em outras igrejas, em outras denominações. Eu queria deixar bem claro aqui para vocês que a lei não salva, mas ela é o caminho para a salvação, porque ela mostra o pecado, o quanto a gente está longe de Deus. E queria que você hoje, no seu coração, tomasse uma decisão, se planejasse para que nós possamos guardar o sábado, não só aqui na terra, mas na nova terra também, que será o dia de bênçãos, que será o dia de adoração ao povo de Deus, aquele povo fiel. Lembra, não estou falando de placa de igreja, mas sim a todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, igual lá está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irmãos, me desculpa pelo tempo, foi uma bênção estar aqui com vocês hoje, porque quando você estuda a palavra de Deus, não você só aplica aos corações das pessoas, como o seu coração também fica cheio do Espírito Santo. Eu queria fazer uma oração com você e eu vou deixar um vídeo aqui nos meus comentários falando a mudança do sábado para o domingo, senão aqui ia ficar muito longo, tá bom? Então feche seus olhos, vamos orar.
Querido Deus Todo-Poderoso, vemos aqui, Senhor, 7 princípios que o Senhor nos deixou na Tua Palavra para que possamos nos achegar perto de Ti, Senhor. Peço que nesse momento o Senhor abençoe cada família, cada irmão, cada amigo aqui representado no meu Facebook, nas redes sociais, e que possamos hoje juntos, Senhor, tomar uma decisão nos nossos corações em guardar o sábado, em separar esse dia para o Senhor, Pai, como o Senhor nos mostrou aqui hoje. Pai, sabemos que temos muitas dificuldades, sabemos que vamos passar por várias provas, Senhor, mas como Pedro disse aqui em Atos 5:29, nós devemos obedecer a Deus do que aos homens. Então, Senhor, que nós nos posicionamos ao seu lado para não só guardar o sábado, mas observar todos os seus mandamentos, Senhor, e cada vez mais refletir o seu caráter em nós. É tudo que eu te peço, Senhor, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, fiquem com Deus. Desculpa pelo vídeo ter ficado muito grande, mas era um assunto um pouco cabicioso, ele exige muitas explicações, e semana que vem nós estaremos aqui juntos de novo para fazer outra meditação e aprendermos mais de Jesus. Um grande abraço a todos, um feliz sábado, fica com Deus, um abraço, gente, fica com Deus, pessoal.